Amém. Pode se assentar. Nós iniciamos, esse é o terceiro domingo, essa série de mensagens, cujo título é Respostas de Cristo às Perguntas dos Homens. Por que pensamos nessa série de mensagens? Porque muitas vezes existem questionamentos em nosso coração. Muitas vezes surgem perguntas, dúvidas, as circunstâncias da vida, às vezes faz com que nós pensemos se tudo isso que tem ocorrido é justo ou não. E em cima dessas perguntas e questionamentos, nós muitas vezes gostaríamos de dirigir esses nossos questionamentos e perguntas a Jesus, mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós já encontramos pessoas que no passado já fizeram essas mesmas perguntas a Jesus. Lembra? No primeiro domingo nós nos deparamos com aquela questão quando tratamos sobre privilégios. Tem muita gente em busca de privilégios, e nós vivemos em um Brasil, em um país onde eu dizia que muitos são interesseiros e poucos interessados em realmente conseguir oportunidades, e por isso viram oportunistas. Então a gente tem que lidar com esse tipo de pessoas nos nossos dias. E tem gente que acha que nos céus também a gente vai ser movido a privilégios. E aqueles discípulos chegam para Jesus e perguntam: quem será o maior no reino dos céus? E a gente sabe que aqueles dois discípulos que perguntam isso estavam interessados em uma, entre aspas, uma boquinha especial lá no céu. Tem jeito, ó Jesus, de eu e o meu irmão, um sentar-se à sua direita e outro à sua esquerda? É como se estivessem pedindo para serem assessores diretos de Jesus lá no céu. E a gente tem que se deparar com pessoas que vivem essa vida simplesmente em busca de privilégios, de benefícios, do que vem a mim. Sabe, muita gente que se aproxima de Deus pensando nas bênçãos, mas não no propriamente buscar conhecer esse Deus. No segundo domingo, que foi o domingo passado, nós analisamos aquela situação de desespero dos discípulos. Quando diante daquela situação em que eles pensavam que iam morrer, eles acordam Jesus e perguntam: Senhor, não se te dá que pereçamos? O Senhor não se importa com o que a gente está atravessando? E nós olhamos à luz da palavra de Deus que o Senhor se importa conosco, sim. Ele se importa com tudo que está acontecendo ao nosso redor. E qual seria a terceira pergunta a ser respondida hoje? Nós estamos experimentando, nesses 15 meses de pandemia, um misto de sentimentos. Ou seja, uma mistura de sentimentos que faz com que a gente transite da raiva, do ódio, muitas vezes do espanto, ao medo. Nós estamos atravessando situações que faz com que nós perguntemos ao Senhor, questionemos ao Senhor a cada dia. Como o salmista fazia: Senhor, não estás vendo, Senhor, essa situação onde os ímpios prosperam? E nós começamos a acompanhar exatamente isso. Quantos descasos das autoridades através de desvio de recursos que deveriam ser aplicados na saúde, por exemplo, e que não foram aplicados? Quanto descaso a gente vê e, sabe, nessas autoridades que deveriam olhar para essa situação, mas que estão olhando única e tão simplesmente para seus próprios bolsos, para suas próprias barrigas. Essa supervalorização da morte em detrimento da vida. Tanto se fala de morte e pouco de vida. E a gente acaba nisso tudo perdendo um pouco da esperança, da fé. Acaba às vezes sendo acometido pelo medo, pela angústia. E eu diria que esses sentimentos são situações, me entendam, subjetivas. E o que eu digo de subjetivas? Não tem como a gente mensurar. Quanto que a gente precisa hoje de esperança para passar por tudo isso? Quanto que a gente precisa de fé para passar por tudo isso? Como é que a gente mensura? 1 quilo? 1 metro de esperança? Como é que a gente faz para medir isso? A Bíblia fala de alguns que têm pouca, outros que têm muita fé, mas como mensurar isso? Então existem situações
em que nós nos sentimos abalados e muitas vezes não sabemos como reagir, por ser situações que a gente não consegue mensurar. A gente não consegue medir amor, alegria, medo, desespero, raiva, ódio. Como que se mensura isso? Mas todos nós estamos passando por situações que são totalmente mensuráveis. Eu diria que são situações objetivas. Você que perdeu o seu trabalho durante esse tempo, você sabe exatamente onde é que o cinto está apertando. Você sabe exatamente quanto que falta para você pagar o seu aluguel. Quanto é que está faltando para você poder fazer a compra do mês? E que difícil a gente fazer compra do mês hoje em dia, né? A gente acaba comprando, o pessoal lá em casa sempre falava, mas como, as minhas filhas e até minha esposa falam, como esse gosta de ir no mercado? Porque parece que a gente vai picadinho, não é isso? A gente acaba comprando o que dá para a semana e depois vê o que sobrou e o que falta para outra semana. Já se foi aquela época em que a gente ia, lotava o carrinho, não é mesmo? Ah, a despensa está lotada, cheia. Isso é mensurável, você sabe exatamente quanto é que está faltando para você comprar tudo que você comprava. E você sabe exatamente quando é que você precisa começar a apertar o cinto e deixar de lado algumas coisas que você começa a considerar supérfluas. E hoje quase tudo acaba sendo supérfluo. O básico a gente começa a se espremer para viver essa nossa vida. Hoje nós aprenderemos a como lidar com esse misto de sentimentos, de coisas subjetivas e coisas objetivas, de coisas que a gente não consegue mensurar, a outras que a gente consegue mensurar. E o texto que eu quero te chamar a atenção, que vai trazer uma pergunta e um questionamento dos discípulos, está no Evangelho de João. Abra lá em João, capítulo de número 6, leremos dos versículos 1 a 13. João 6, 1 a 13. E os meus auxiliares da mídia vão colocar o texto aí, tá bom? Orem, irmãos, por esse novo ministério que surgiu na igreja, não é mesmo? O ministério de multimídia. E nós até queríamos dizer, acho que o Paulinho vai aqui reafirmar comigo, nós temos jovens, temos pessoas que de repente têm inclinação para essa área. A área de som, a área de imagem. E quem sabe você vai fazer parte da equipe de multimídia. Procura o Paulinho ao término, tá bom? Fica de pé, Paulinho, para o povo te ver. Aí, ó, tá vendo? Esse é o Paulinho. É um novo ministério que surgiu e a gente precisa aperfeiçoar cada vez mais. Tá bom? Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Estamos precisando de alguém que já vai preparar todos os slides, os cânticos e tudo, para o pastor ficar livre, leve e solto, só esperando subir para pregar. Algumas coisas ainda o pastor tem que fazer. Então, você que gostaria de se habilitar, se está presencialmente, procura o Paulinho ao término do culto. Tá bom? Para a gente formar uma equipe de imagem e som. Tá bom? Agora, se você está aí e não está presencialmente hoje, manda uma mensagem lá. Se você faz parte da família IBEG e gostaria de auxiliar nessa área, manda uma mensagem lá para a secretaria. Mais uma para a secretaria. Né? Tudo sobra para as irmãs secretárias. Abriu em João 6, 1 a 13? Isso aqui foi só para dar tempo deles encontrarem o texto ali para compartilhar com os nossos irmãos que estão aí nos acompanhando pela internet. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de João 6, 1 a 13. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000.
E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas, ou seja, 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Que Deus se digne abençoar a leitura da sua santa palavra. Amém? Que Deus fale aos nossos corações. Este evento, chamado da multiplicação dos pães, e existem 2 eventos de multiplicação dos pães. Existe um evento onde 5 pães são multiplicados, existe um outro evento onde 7 pães são multiplicados, tá? Outro evento diz de 7 pães e alguns poucos peixes. Mas este evento da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes são um dos raros eventos que estão nos 4 evangelhos. Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Muitos eventos estão em 2 evangelhos, alguns eventos únicos estão somente em 1, outros em 3 e outros em 4. Dos raros eventos citados pelos 4 evangelistas, nós temos este, que é o texto que nos demonstra aí esse grandioso evento da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Se você quiser estudar na sua casa e confrontar os 4 textos, está aí. A mesma história contada por Mateus está no capítulo 14, 13 a 21. A mesma história contada por Marcos, no capítulo 6, 31 a 44. Por Lucas, no capítulo 9, 11 a 17. E o texto que acabamos de ler, no Evangelho de João, capítulo 6, 1 a 13. Cada um vai mostrar a sua particularidade, a sua inclinação para escrever. Alguns darão alguns detalhes a mais, outros alguns detalhes a menos, mas o teor da história é o mesmo nos 4 evangelhos. Os 4 textos não se contradizem, por exemplo, no número de homens presentes nesse milagre. Os 4 textos vão falar de 5.000 homens, e isso é fora mulheres e crianças. Os 4 textos falarão também do número de pães e peixes, 5 pães e 2 peixes. E os 4 textos também vão citar o número de cestos que foram cheios com os pães que sobraram, número de 12. Então, tudo que significa números, nos 4 relatos, nós vamos ver os 4 fidedignos, exatamente iguais, nenhuma discrepância. E a gente lendo os 4 relatos, e eu li os 4 relatos antes de preparar a mensagem, eu vou fazer para vocês um resumo dessa história. Diz que depois de um dia atarefado, depois de um dia em que Jesus passou o dia todo praticamente ensinando e curando enfermos, Jesus olha para os seus discípulos e para ele mesmo e diz: olha, o dia está se inclinando, nós estamos cansados, vamos passar para o outro lado do mar, chamado da Galileia. Em outros relatos, o mesmo mar da Galileia é chamado de mar de Tiberíades, mar de Cafarnaum, outros chamam mar grande. Mas ele diz: vamos passar para o outro lado, e vamos para uma aldeia deserta, um lugar mais calmo. E o lugar escolhido para que Jesus e os seus discípulos pudessem descansar se chamava Betsaida. Betsaida significa casa da pesca. Ou seja, ali nas margens do mar da Galileia existiam muitas vilas de pescadores. E uma dessas vilas se chamava Betsaida, que o nome da cidade já significa exatamente isso, casa da pesca. Só que, no entanto, a multidão que ouvia os ensinamentos de Jesus, quando vê Jesus entrando no barco e passando, indo na direção de Betsaida, a Bíblia nos diz que muitas dessas que faziam parte da multidão
foram pela orla, foram pela margem, para que pudessem, caminhando mesmo, chegar até lá. E é incrível, Jesus vai com seus discípulos disposto a descansar, e quando lá chega, já tinha uma multidão esperando. E a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus, olhando para aquela multidão e vendo o sacrifício que eles fizeram, para dar toda essa volta e estarem com Jesus, fez com que Jesus se movesse de compaixão. Jesus, movido de íntima compaixão, continua a ensinar-lhes. E o dia começa a declinar. E a Bíblia nos diz que quando está prestes a escurecer, os discípulos chegam para Jesus, assim, num pé de ouvido, e falam: Jesus, acho que é bom despedir esse povo logo, hein? Lembra que nós estamos num lugar deserto, não tem por aqui nenhum lugar para a gente comprar comida para eles. E olha o número de gente que está aqui. Manda eles embora para eles irem cedo para casa e poderem chegar antes de escurecer e poderem comer. Aí Jesus não, Jesus interessado e movido de compaixão, pergunta para os discípulos: não tem nada aqui que a gente possa dar para eles de comer? Aí os discípulos se opõem: não, Senhor, nem se a gente tivesse aqui grana, a gente não ia poder alimentar todo esse pessoal, despede eles. Só que aí surge um discípulo meio assim a contragosto e ironicamente diz: olha, Jesus, tem aqui um rapaz, um garoto, que falou que está a fim de dar uma contribuição aqui para a gente fazer um junta-panela. E ele já deu a participação dele, 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso, Senhor? Tolinho, ele acha que isso aí vai poder alimentar todo mundo. Jesus pede aquilo, dá graças e distribui. E a palavra diz que todos eles comem até ficarem saciados. E ainda sobram quantos cestos? 12 cestos de pães. Esse é um resumo da história, pegando os 4 evangelistas. Vamos então para a pergunta. Qual é a pergunta que não quer calar hoje? Qual é a pergunta que Jesus vai tratar de responder? Não diretamente, mas através de atos, de ações, de uma atitude. É a pergunta que está no versículo 8 e 9. Está com a Bíblia aberta ainda? Olha o que diz no versículo 8 e 9. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E qual é a pergunta? Mas, que é isso para tantos? Que é isso, Senhor, para tanta gente? Você já se perguntou? O que é isso? Isso é insuficiente que eu tenho em minhas mãos. Quem sabe procurando um trabalho, a hora que vê o salário, o que é isso? Não é possível. Talvez ao final do mês, ao começo ali, naqueles 5 primeiros dias úteis do mês, quando você recebe o salário, você pega o olerite, você vê um montão de desconto e fala: meu Deus, o que é isso? Para tanta coisa que eu tenho que pagar. Ou você talvez já se perguntou, diante de necessidades ou diante de oportunidades, quando alguém chega e diz: olha, eu preciso da tua ajuda, você pode fazer isso? Eu não? Quem sou eu? Quantas vezes a gente se opõe, e a gente se opõe olhando simplesmente para as situações e nos achando pequenos demais para os desafios, ou achando que as coisas que a gente tem em nossas mãos são insuficientes. É exatamente isso que o André demonstra. Ele demonstra um desprezo pela oferta daquele garoto. Aquele rapaz chega com toda boa intenção e fala: eu tenho 5 pães e eu tenho 2 peixes, eu quero aqui contribuir. Vocês imaginam se todos aqueles que tivessem um lanchinho se juntassem num junta-panela mesmo? Para que a gente pudesse ali, quem sabe, todos nos alimentarmos? Eu me recordo, irmãos, de algumas épocas antigas, Cida, minha esposa, vai lembrar, de quando a gente tinha os famosos piqueniques na igreja. Era assim que a gente chamava mesmo, piquenique. E a gente ia, muitas vezes, ou para o Parque do Ibirapuera, ou para o Parque do Carmo,
Ou muitas vezes a gente ia lá para um acampamento que se chamava o acampamento Palavra da Vida, lá em Atibaia. Juntava um grupo da igreja e a gente ia para lá. E aí, cada um levava a sua sacolinha. E era uma coisa típica naquela época. Você comprava o saco de... Eu ia falar a marca, não. De pão de forma. Isso. Você comprava o pão de forma, aí você fazia o famoso patê. Lembra do patezão? Que você batia ali a latinha de sardinha ou de atum, jogava ali uns milhos em conserva, e aí a gente passava o patê em todos aqueles pães e botava o pão de forma todo dentro do saco de novo. Aí a gente ia para esses encontros com a sacolinha de feira. Lembra daquela sacola de feira? Toda colorida, trançada? Lembra dela? De nylon, isso aí, tá vendo? Já está se acusando, irmão do Pércio. Aquela de nylon. E a gente ia para os piqueniques. E sabe que legal que era? Que a gente levava aquelas toalhas de mesa, e lá no gramado a gente forrava as toalhas de mesa, e aí você via saindo sacão de pão de forma, tinha torta de frango, que não podia faltar, as irmãs que faziam torta de frango, e assim ia. E a gente fazia aquele junta-panela. Sempre tinha aqueles que davam de migué. Sabe o que é o migué? Chegava assobiando, não levava nada, não levava nada, levava só a barriga vazia. Juntava ali e tal, ia beliscando um pouquinho de cada um desses junta-panelas. Mas a gente saía no final satisfeito, todo mundo alimentado e feliz de passar um dia juntos. Era assim que a gente vivia no passado. E é assim que eu fico imaginando. Esse menino pega os 5 pães e os 2 peixes, ele diz, que tal se a gente fizesse aqui uma movimentação e a gente pudesse juntar tudo que tem aqui, a gente dividisse. Mas o que o André faz? O André despreza a oferta dada pelo menino, porque ele não enxergava nenhum tipo de possibilidade de que aquela pequena oferta pudesse ser uma bênção. Então eu quero te chamar as primeiras considerações desse texto, tá bom? Primeira consideração que eu quero que você hoje saia olhando para esse texto. Diante da pergunta, mas que é isso para tantos? Primeira coisa que a gente precisa saber, e que isso a gente vai ter que lidar sempre, vamos ter que lidar sempre. Até mesmo naqueles que davam de migué, como eu disse, para ir num piquenique sem levar nada. Porque tem gente que só está interessado em bênçãos, em receber. E a primeira coisa que a gente considera nesse texto é exatamente isso, de que muitos seguiam Jesus, e seguiam Jesus única e tão somente por causa dos sinais que viam Jesus realizar. Olha o que diz o versículo 2. Grande multidão o seguia. E por que essa multidão o seguia? Porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Nós sempre teremos e sempre lidaremos com uma classe de pessoas interessadas em receber, em só saber o que é que tem para mim, o que eu posso levar de vantagem. Deixa eu seguir Jesus, porque quem sabe vai sobrar alguma coisa para mim. Eu sempre digo para vocês, e repito mais uma vez, tem muitos que estão interessados nas bênçãos de Deus, única e tão somente nas bênçãos de Deus, poucos interessados no Deus das bênçãos. Nós vamos ter que lidar com esse tipo de gente. Agora, o duro é se você faz parte desse grupo de gente. O que é que te impulsiona a seguir Jesus? Por que você um dia determinou na sua vida seguir a Jesus? Por que você um dia determinou fazer parte de uma denominação, de um grupo religioso, de uma igreja? Por que você um dia determinou, queria fazer parte da Igreja Batista Bíblica de Embu-Guaçu? É porque você espera que sobre alguma coisa para você, é interessado naquilo que você pode receber? O que é que nos move? O que é que nos motiva a seguir Jesus? Lembram que no primeiro domingo nós falamos sobre o fato de que temos que lidar com pessoas interesseiras e oportunistas? No entanto, meus amados irmãos, nós não podemos deixar de ter os nossos olhos voltados para aqueles, principalmente aqueles,
que estão em nosso meio, mas movidos e impulsionados por motivações corretas. Nós não podemos generalizar. Durante esse tempo de pandemia, nós fomos procurados por pessoas. Sim, várias pessoas e famílias nos procuraram. Procuraram a igreja em busca de um auxílio, de uma ajuda. Tem possibilidade de uma cesta básica, de uma ajuda financeira, preciso comprar, pagar isso, aquilo. Pessoas nos procuram. Mas sabe o que é interessante? Quando a gente tenta encontrar nessa pessoa um desejo e um propósito de seguir determinado a Jesus Cristo, nós vemos muitas pessoas se esquivando e dando fora. Porque tem muita gente que só quer os benefícios e as bênçãos, porque são movidos por interesses. Mas nós não podemos negligenciar e também não podemos desprezar, porque no meio da multidão existem pessoas que são movidas por interesses verdadeiros, verídicos, desejosos de conhecerem a Deus e a Jesus. Então hoje eu quero chamar a tua reflexão individual. Avalie ou reavalie hoje quais são suas motivações. Por que você insiste em continuar seguindo a Jesus? Por que diante de todas as circunstâncias adversas a que você tem enfrentado e que não tem recebido todas as bênçãos que você desejaria receber, o que é que te motiva e te impulsiona ainda a continuar seguindo a Jesus? Então avalie hoje quais são suas motivações. E também te chamam a você jamais perder a fé nas pessoas. A jamais desprezar as pessoas, a jamais fazer juízo das pessoas, porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas, já generalizamos, deixamos de abençoar e nos colocar disponíveis, porque imaginamos que só existem pessoas movidas por interesses. Sabe, você não pode generalizar, você não pode olhar para as pessoas e com descrédito achar que todos são movidos única e tão somente por interesses, porque senão nós perdemos algo essencial e que faz parte da vida cristã, e isso se chama compaixão. É aí que a segunda reflexão que eu quero te chamar é justamente essa. Jesus nunca perdeu a compaixão. Jesus, sabedor do que vai no coração das pessoas, Jesus que por sua onipotência, onisciência e onipresença, por ser o perfeito Filho de Deus, sabia exatamente o que passava e o que estava dentro do coração do ser humano, jamais deixou de sentir compaixão, de exercer misericórdia, de ter empatia pelas pessoas. João, especificamente, nesse texto lido, não diz isso, mas os outros narram exatamente a compaixão de Jesus. Eu vou aqui apelar para o evangelista Marcos. Em Marcos 6,34, veja o que Marcos diz exatamente no relato desse mesmo evento. Em Marcos 6,34 está escrito que Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Nesse tempo de desamor, nesse tempo em que se multiplica a iniquidade, nesse momento em que oportunistas e interesseiros se levantam em uma dimensão jamais vista, nós não podemos perder a compaixão. Nós não podemos permitir que o nosso amor se esfrie. Nós não podemos perder a empatia pelas pessoas. O que é compaixão, senão o sentimento comum, a misericórdia, a sensibilização? Eu quero te fazer um apelo. Não desacredite das pessoas. Não perca a fé
nas pessoas. Primeira reflexão desse texto é essa. Muitos seguirão Jesus simplesmente movidos pelo interesse, mas Jesus, embora soubesse disso, jamais perdeu a compaixão. E a terceira reflexão inicial nesse texto que eu quero chamar é que durante nossa vida cristã nós seremos experimentados por Deus. E experimentados por Deus exatamente em que grau está a nossa compaixão, a nossa dependência dEle e a nossa fé nas pessoas e muito mais ainda, a nossa fé em Deus e em Jesus. O versículo 5 diz o seguinte, do texto de João 6. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, multidão que fez com que o coração e as entranhas de Jesus se movessem com compaixão, ele disse a Filipe, fez uma pergunta a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas grifa aí o versículo 6. Jesus muitas vezes vai nos interrogar. Jesus muitas vezes vai dirigir a nós desafios. Jesus muitas vezes nos colocará diante de provas. Com que propósito? Olha o que diz o versículo 6, e grifa, sublinha. Dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus deseja, meus amados irmãos, que nós cresçamos na graça, no conhecimento, na dependência dele. E é por isso que ele permite que nós enfrentemos desafios, provas e passemos por experiência. Hoje o irmão Zaqueu, no áudio que me mandou, quando nós trocamos os áudios, ele falou: pastor, sabe, não é fácil a gente se ver nessa situação. Mas sabe, pastor, Deus permite que a gente passe por essas experiências, para que a gente possa sentir que não está sozinho e que Ele está com a gente. Uma das maiores lições que o irmão Zaqueu está tirando e que fez com que as lágrimas corressem dos olhos dele. Ele disse: pastor, a única coisa que eu estou conseguindo fazer depois de sair daquela UTI é chorar e agradecer a Deus. Agradecer a Deus por essa experiência que ele pôde ter com Deus. Uma experiência pessoal em saber, como eu sempre tenho pregado para vocês, o Senhor não vai te livrar da cova dos leões. Tem gente que quer se aproximar de Jesus simplesmente pensando nos benefícios. Eu quero ter uma vida isenta de problemas e dificuldades. O Senhor não vai te livrar dos leões, mas o Senhor vai te livrar no meio dos leões. O Senhor te livrará no meio da fornalha, como o Senhor te livrou no meio da Covid. O Senhor vai nos experimentar. O grande objetivo de Deus é nos dar experiência pessoal com Ele. Olha o que diz em Romanos 5, 3 a 5. Romanos 5, 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. O que é que produz paciência? Você consegue repetir? O que é que produz paciência? Tribulação, lutas. Lembra quando você fica orando? Oh, Senhor, me dá paciência. Quando você está orando e pedindo paciência para o Senhor, como é que a gente vai saber se a gente tem paciência? Como é que a gente mede se a gente tem ou não paciência? É passando por o quê? Por tribulação. Você quer saber se você é paciente ou não? Virá tribulação. A tribulação produz a paciência. A paciência produz a experiência. E a experiência é o que pode nos trazer a esperança. Lembra que eu sempre tenho dito para vocês, a fé faz com que a gente olhe para trás, a fé faz com que a gente olhe para a cruz,
A fé faz com que a gente olhe pelas experiências passadas. A fé faz com que a gente olhe o que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó. A fé faz com que a gente olhe o que Ele fez com a gente mesmo nas experiências passadas. Para que a gente possa, através dessas experiências, sermos impulsionados a olhar para frente. E o que nos faz continuar olhando para frente é a esperança. A esperança de que o Senhor agirá com a gente da mesma forma como agiu no passado. Amém ou não? Isso é esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito que nos foi dado. Quantos de vocês têm o Espírito Santo de Deus em vocês? Diga amém. Ganhamos Ele quando? Quando cremos no Senhor Jesus como Salvador. Efésios 1,13. No dia em que nele cremos, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Esse Espírito habita no crente. Esse Espírito habita naquele que se arrependeu dos seus pecados. Esse Espírito habita em você. E é esse Espírito quem renova em você, sem confusão, a esperança. Então, meus amados, passaremos por tribulação. Enfrentaremos tribulação. Por isso que essa terceira reflexão é necessária para você. Durante a nossa vida cristã, seremos experimentados por Deus. E 2 erros que a gente pode cometer ao passar por uma prova. 2 erros que você e eu podemos cometer ao sermos experimentados por Deus. Primeiro, é esquecermos que Jesus está conosco e que jamais vai nos abandonar. Esse é o primeiro grande erro. Note que Jesus pergunta para Filipe, diz, escuta, onde compraremos pães? Note que a frase de Jesus, note que a conjugação dessa frase está na primeira pessoa do plural. Jesus nos disse, escuta, onde é que você vai comprar? Mas Jesus se coloca no meio do problema, ele diz, onde compraremos? Não se esqueça disso jamais. É um grande erro no meio das provas acharmos que estamos sozinhos, blasfemarmos, murmurarmos e dizemos, onde está Deus que não se importa conosco? Ele está conosco em todos os momentos. Irmão Zaqueu disse, eu passei por essa experiência para saber que Deus estava comigo naquela UTI. Amém ou não? E é assim com a gente. A gente só vai ter experiência com o Senhor passando por situações adversas. Não cometa o erro ao passar pelas provas de esquecer que Jesus está com você e que jamais Ele te abandona. O segundo erro a ser cometido, sabe qual é? É nós sermos tentados a nos eximirmos da nossa responsabilidade durante a prova e nos mostrarmos indiferentes. Às vezes a gente acha que está sozinho, mas em outras vezes a gente fala, não, deixo tudo só com Deus, e não quer fazer a nossa parte. É a gente querer se eximir da nossa responsabilidade durante a prova. No versículo 7 diz, Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Ó Senhor, essa prova aqui, o que eu tenho é insuficiente. Não tem jeito. Ainda que tivesse dinheiro, isso não ia resolver. E a gente se exime, a gente se entrega, a gente nem luta, a gente nem se dispõe a procurar ver uma solução para essa situação. 2 situações é questionarmos e acharmos que estamos sozinhos. O segundo erro é a gente desistir, se entregar e não chamar a atenção e não chamar a nossa responsabilidade durante as provas e durante essas experiências. Por isso o Senhor tem grandes desafios para nossas vidas diante das provas. Eu não sei se você está enfrentando uma agora. Quem é que não enfrentou durante esse 1 ano e quase meio? Todos nós estamos sendo provados e experimentados. E desde o início dessa pandemia eu tenho pregado que a pandemia, a quarentena, na Bíblia tem um simbolismo grande. Quarentena, seja de dias, seja de meses, seja de semanas, de anos. Esse tempo de isolamento, ele pode fazer brotar do teu coração as coisas piores que estão lá dentro. Ou as coisas melhores.
Eu não sei o que tem brotado do teu coração nesse tempo de pandemia, mas espero que sejam boas coisas. Grandes desafios para nossas vidas diante das provas. Primeiro, é que diante das provas, precisamos aprender a lidar com, primeiro, a ansiedade. As provas e as experiências estão aí para nos ensinar a lidar com a ansiedade. Veja o que diz o versículo 7 mais uma vez. 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. O nosso amigo Filipe não responde à pergunta de Jesus. Lembra, Jesus pergunta: onde compraremos pão? Onde compraremos pão? Essa é a pergunta. Mas o que o Filipe faz? A ansiedade no coração de Filipe já faz ele antecipar problemas que nem existiam. Sabe quando a gente começa a ver o gigante maior do que é? Ele está falando: não, Senhor, não adianta, ainda que tivesse onde comprar pão, a gente não tem grana, a gente não tem dinheiro. Não é isso que Cristo está perguntando. Jesus não perguntou quanto é que a gente tem de dinheiro, mas perguntou onde nós compraremos pão. Filipe vê problemas onde não existem, porque a ansiedade cria gigantes. Cristo não estava preocupado com dinheiro, até porque Cristo é o dono de toda a prata e de todo o ouro. Mas não é isso que acontece com você, comigo, com a gente? Quando a gente começa a se angustiar com os problemas que nem ainda surgiram. Talvez você esteja aqui hoje já pensando no dia de amanhã, na conta que tem que pagar amanhã. É o aluguel que vai vencer. É a vacina que não chegou ainda na tua idade. É a entrevista de trabalho que você tem para fazer. Será que vão me chamar mesmo? Não vão? É a prova que você foi submetido, é o vestibular que você vai fazer. E a gente começa a antecipar os problemas sobre nossas vidas. E Jesus Cristo diz em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, versículo 34, basta a cada dia o seu mal. Para que ficar antecipando o problema de amanhã, se nós ainda estamos no hoje? Para que ficar se desesperando? E aí haja remédio, haja calmante, haja maracujina, haja losartana, haja tantas coisas para controlar a pessoa que começa a ver os gigantes diante dela, antecipando os problemas. Basta cada dia o seu mal. Cristo conhece os nossos problemas, nós precisamos confiar. Quantas experiências os discípulos já haviam tido com o Mestre, mas eles não conseguiam enxergar o agir de Deus, o agir de Cristo. Não conseguiam imaginar o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 3:20, de que o Senhor é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Como é que está o teu coração durante esse tempo de prova? Você está agindo como Filipe? Respondendo para o Senhor o que Ele não te perguntou? Basta a cada dia o seu mal. Nesses tempos de provas, precisamos saber lidar também com a incredulidade. Não somente com a ansiedade, mas com a incredulidade. Versículos 8 e 9 de João 6. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Incredulidade, mas que é isto para tantos? Às vezes desprezamos os poucos recursos, ou desprezamos a nós mesmos, achando-nos incapazes. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, na primeira carta,
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, 18, Paulo diz que Deus escolheu as coisas vis, as coisas desprezíveis, as coisas que não são, para aniquilar as que são. Eu me lembro de Davi. O seu pai Jessé, quando soube que Samuel iria em sua casa para escolher o futuro rei de Israel, ele colocou alinhados todos os seus filhos, que eram fortes, de boa aparência, soldados. Falou: seguramente Deus, se tiver que escolher entre os meus filhos um para ser o rei, vai escolher o mais formoso e o mais forte. Todos os filhos de Jessé foram alinhados. Samuel olhou e disse: não é nenhum destes. Deus está dizendo que não é nenhum destes, não tem mais nenhum filho, porque Deus disse que seria aqui da tua casa, dos teus filhos, Jessé. Não é possível, Deus não está me confirmando nenhum desses. Assim, tem mais um. E cadê ele? É que ele é o menor. E ele está lá, cuidando das ovelhas, lá no campo. Mande chamá-lo. Porque enquanto ele não chegar, nós não nos sentaremos para comer. E lá vem o pequeno Davi, ruivo, minguadinho. A Bíblia diz que ele era mirrado. Mas quando Samuel olha para ele e diz: Deus, será que é esse? Deus diz: Samuel, não tenha dúvidas. Eu não vejo como os homens veem, porque os homens olham para o exterior, mas eu olho para o coração. E Davi, o menor, foi ungido rei de Israel. Uma certa vez foi levada uma pequena menina para trabalhar como escrava na casa de um general sírio. Uma pequena menina que nós não sabemos nem o nome dela. E trabalhando como escrava naquela casa, um dia deparou-se com a enfermidade do seu senhor. Naamã, embora fosse um general vigoroso, reconhecidamente vitorioso, estava lutando com a lepra. Aquela pequena jovem, uma pequena escrava, que ninguém daria nada por ela, a não ser, quem sabe, as míseras moedas, que foi o preço pelo qual ela foi comprada, viu naquela pequena menina, que tinha uma imensa fé no seu coração, a honradez e a coragem de chegar para sua senhora e dizer: se Naamã pudesse encontrar-se com o profeta Eliseu, que é o profeta do meu povo, o profeta Eliseu poderia curá-lo dessa lepra, porque lá em Israel tem Deus, e tem um Deus que pode todas as coisas. Quem daria alguma coisa por aquela pequena menina? Mas foi pelo seu testemunho que Naamã foi curado da sua lepra, e não somente curado, mas a Bíblia diz que ele glorificou a Deus, e disse: a partir de hoje, eu reconheço que não há Deus como Deus de Israel. Eu me recordo uma certa vez, o profeta Eliseu, o seu criado, o seu servo, desacreditando que Deus pudesse lhes dar uma vitória contra o exército inimigo, e havia sido profetizado, sim, que cairia chuva. Dá uma olhada ali, servo. Está armando chuva? Não, eu só vejo uma pequena nuvenzinha. É tão pequena que, olha, é do tamanho da minha mão. E aquela pequena nuvem fez um estrago. E choveu como nunca.
Você se acha pequeno? Você se acha desprezível? Você acha que os teus recursos não são suficientes? Você tem se demonstrado incrédulo a que Deus não possa agir nesses tempos de dificuldades? Sabe, Deus nos dá provas e nos experimenta para que primeiro a gente saiba lidar com a ansiedade, mas muito mais ainda com a incredulidade. Coloque-se nas mãos do Senhor, ofereça-se ao Senhor, não duvide daquilo que o Senhor pode fazer por intermédio de você, se você permitir que Ele te use. Confie no Senhor. Diante das provas, precisamos aprender a lidar com a obediência. No versículo 10, disse Jesus: mandai assentar os homens. Havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Existem alguns detalhes no texto que a gente às vezes deixa passar despercebido. Eu passei pelo versículo 4, que está ali dizendo, e talvez você diga, que detalhe? Por que o versículo 4 diz que a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima? Qual a razão desse versículo está aí? Interessante esse versículo 4 nos dizer que a Páscoa estava próxima. Sabe qual é a estação do ano em que a Páscoa é realizada em Israel? É a primavera. E sabe o que tem na primavera em Israel e o que não falta é relva. É o lugar para o pessoal poder se assentar. Um detalhezinho de nada está dizendo para a gente que o que não faltava era espaço naquele lugar para que eles pudessem se assentar. E olha, agora o que nós vamos ver é que a obediência que o Senhor requer de você e de mim, diante das provas, é o que pode trazer respostas para a pergunta feita pelos discípulos. O que é isso para tantos, Senhor? Quer saber o que é isso para tantos? Quer saber o que eu posso fazer com isso que você está desprezando? Quer saber o que eu posso fazer com a tua vida? Você só pode ver os resultados e o que eu farei se você estiver disposto a obedecer. Eu já preguei aqui no passado, dizendo que boas intenções é desobediência. Meia obediência, obediência pela metade, é desobediência. O Senhor te quer obedecendo por completo, por inteiro, aquilo que Ele determinou para a tua vida. Não adianta viver pela metade e querer gozar e usufruir das bênçãos de Deus. Por isso que diante das provas, o Senhor vai requerer de você obediência. E a Bíblia nos diz no versículo 10, mande assentar os homens. Você acha que era uma decisão fácil? Depois de um dia inteiro com o Senhor ensinando, o Senhor entrando no barco e indo para o outro lado, a multidão caminhando mais não sei quanto tempo para que pudesse estar com Jesus, receberam mais ensinamentos de Jesus, o dia está baixando, está começando a escurecer, e aí Jesus disse, manda eles se assentarem agora. Se falou, manda eles se assentarem, é porque eles estavam de pé, e talvez já estivessem de pé pensando realmente em ir embora. Sabe aquele negócio de quando você vai e fica observando, será que vai sobrar alguma coisa por aqui? Você já foi em festa em igreja, quando as igrejas convidam? Lembra? Aí você fica ali no meio do culto, né? Culto de aniversário. Aí você imagina, será que vai ter comes e bebes? Aí você fica tentando farejar, né? Será que... Deixa eu ver se eu sinto aquele cheirinho daquela carne moída, né? Que sempre tem aniversário de igreja batista, pão com carne moída. Aí você fala, rapaz, eu não estou sentindo o cheirinho de carne moída não, será que não vai ter nada? Será que vai sobrar alguma coisa? Aí o pastor fala, amém, podeis assentar, o grupo de louvor vai fazer aqui um pós-lúdio, e depois vocês podem ir embora para casa. Uau, não é possível, não vai ter nada. Esse pessoal já estava, quem sabe, nesse último momento de falar, eu acho que não vai ter nada.
Eles não viram passando nenhuma movimentação, não viram as motos do iFood, nem do Rap passando por ali. E agora? Será que vai ter comida? Será que vai ter uma pizza? Será que vai ter um sopão, alguma coisa? Aí vem a ordem: mande eles assentarem. Sabe, o Senhor sempre nos dará ordens diante das nossas provas. E eu quero saber, diante das provas, quem está disposto a obedecê-lo. Mande-se assentar. E eles se assentaram. E a próxima lição é que, diante das provas, nós precisamos aprender a lidar com a ingratidão. Versículo 11 diz que Jesus tomou os pães. Que pães? Os 5 pães. Lembra do que os discípulos haviam dito sobre esses pães? O que é isso para tantos? Incredulidade. Agora eles iriam ver como lidar com essa ingratidão, porque o coração do menino era inclinado a dar, e o coração dos discípulos a desprezar. Mas a Bíblia nos diz que Jesus tomou os pães, e o que Jesus fez com os pães? Havendo o quê? Dado graças. Você tem agradecido a Deus por aquilo que Ele lhe tem dado? Você tem agradecido a Deus pelo trabalho que Ele te manteve durante esse tempo? Você tem agradecido a Deus pela saúde que Ele tem lhe dado, pela proteção? Você tem agradecido a Deus pela tua família que Deus te deu? Você tem agradecido a Deus porque você teve que apertar o cinto e talvez não esteja mais com o cardápio tão sortido que você tinha antes da pandemia, e a gente às vezes está tendo que fritar um ovinho, e não é fácil também comprar a bandejona de ovos, mas você tem dado graças pelo ovo frito? Tem dado graças pelo músculo moído? Porque não está dando para você mais moer o patinho, nem o colchão duro, nem tampouco o colchão mole. Aí você pega ali uma paleta mesmo, um A100, e fala, tá valendo? Você está dando graças a Deus por isso? Você está dando graças a Deus pelo suco que já não pode mais ser o Tang? Talvez seja o Frisco? Ou talvez seja até aquele de groselha? Lembra que quando a gente era pequeno, a gente amava tomar um suco de groselha? Mas hoje em dia a gente faz cara torta? A gente torce o nariz? Você tem ensinado teus filhos a darem graças a Deus por aquilo que tem na mesa? Você tem ensinado ou não? Porque é tempo da gente pegar o que o Senhor nos tem dado e tomar isso nas mãos e agradecer a Deus. A gente precisa, durante as provas, aprender a lidar com a ingratidão. Quando damos graças pelo pouco, o Senhor nos coloca sobre o muito. Enquanto não aprendemos a agradecer pelo pouco, o Senhor nunca nos colocará sobre o muito. Eu sempre digo para vocês, se você não consegue ser fiel a Deus no pouco, eu duvido que você é daqueles, quando eu ganhar mais eu vou ser fiel a Deus. Quando me der aquele empregão eu vou ser fiel a Deus. Quem não é fiel no pouco, jamais será no muito. A Bíblia nos diz em Mateus 25, 22 e 23. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel,
sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Se você hoje não consegue ser generoso, se você hoje não consegue ter compaixão, se você hoje não consegue ser fiel ao Senhor, nas tuas contribuições, no seu dar, na sua própria vida entregue a Ele, não pense que as coisas mudarão se você tiver muito. Primeiro, porque o Senhor não vai te colocar sobre o muito. O Senhor sabe o coração das pessoas a quem Ele pode abençoar. O Senhor não abençoa avarentos, o Senhor não abençoa pessoas que só olham para o seu próprio nariz. O Senhor abençoa aqueles que sabem que são dadivosos, que têm compaixão no coração, e que sem precisar anunciar com a esquerda o que faz a direita, tem abençoado vidas. Sabe o que o Senhor vai fazer? É dar mais para esses. E a gente às vezes está dizendo, fulano já tem tanto, e como fulano acaba sendo mais abençoado? Vai ver a vida do irmão, o quão dadivoso ele é. Deixa de ser ingrato. Deixa de ser ingrato. Eu nunca me esqueço do que pastor Josué, o meu pastor, durante toda a minha vida, desde a minha infância, pregava, e eu já falei para vocês, o fulano ia comendo amendoins, e aí ele quebrava o amendoim, comia e jogava a casca para trás, quebrava o amendoim, comia e jogava a casca para trás. Chega a hora que ele falou, estou enjoado desse amendoim, cansado de comer amendoim. Foi quando ele olhou para trás, e vinha alguém atrás dele, pegando as cascas, e comendo. Tem gente que está reclamando do amendoim que Deus dá. Sabe o que você deveria estar comendo? A casca, para dar valor. Note que Deus quer te usar, Deus quer me usar, para sermos veículos de bênçãos. Olha o que diz o versículo, vamos ler mais uma vez, versículo 11. Jesus tomou os pães, 5 pães, 2 peixes. O que ele fez? Deu graças, agradeceu. E o que ele fez? Repartiu-os. Para quem ele entregou primeiro? Para quem? Para os discípulos. E o que os discípulos fizeram? Os discípulos distribuíram pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. O Senhor quer te usar como veículo de bênção. O Senhor quer ser alguém a quem Ele te abençoe, a quem Ele entregue em suas mãos, para você não reter isso, mas para você repartir. Esses discípulos, que nessas provas aprenderam a lidar com a ansiedade, com a incredulidade, com a obediência e principalmente com a ingratidão, se tornaram veículos de bênção a todos aqueles 5.000 homens, fora mulheres e crianças que estavam ali assentados na relva. Deus quer te usar como um veículo de bênção. Deus quer te dar para que você dê. Deus quer te abençoar para que você abençoe. Meu pastor sempre dizia, ande com um abençoado e você vai ser abençoado. Agora ande com um amaldiçoado e você vai ser amaldiçoado. Ande com um avarento e você aprenderá dele. O Senhor te quer dadivoso, abençoador, com compaixão, vencendo a ansiedade, vencendo a incredulidade, sendo obediente ao Senhor e, acima de tudo, sendo grato ao Senhor, para que seja veículo de bênçãos. E eu encerro, é que depois das provas passarem, essas provas vão nos ensinar a lidar com o desperdício. É aqui que eu quero ver o que o versículo 12 nos diz. Quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram. Para quê? Para que nada se perca. Tem muita gente que parece que não tem memória. Tem muita gente que parece que esquece as suas origens.
Tem muita gente que esquece de onde ele veio, quem ele era e o que o Senhor fez por você. Tem muita gente que simplesmente, depois que está por cima da carne seca, passa a rotar caviar, a desprezar. Não consegue mais olhar quem ele era. Muitos, quando passam pela prova, acabam se esquecendo das bênçãos e passam a desperdiçar ou fazer pouco caso. Se esquecem facilmente das origens, se esquecem de como o Senhor os abençoou. Muitos passam simplesmente a ostentar, a gastar com o supérfluo, enquanto poderiam investir em algo sólido, em algo duradouro, em algo transformador. É triste ver crentes ostentadores simplesmente das suas riquezas, que pensam simplesmente em querer mais e mais para ostentar e desperdiçam. São miseráveis diante de uma campanha missionária, são miseráveis para abençoar um projeto missionário, mas gastam horrores para ostentar simplesmente o seu bem-estar. Quanto se gasta hoje em roupas, quanto se gasta hoje em calçados, quanto se gasta hoje em joias, quanto se gasta hoje em automóveis, quanto se gasta hoje com o bem-estar próprio. E nada se investe em algo duradouro e transformador. Jovem, quanto custou o último tênis que você comprou? E agora diz para mim quanto foi tua última oferta missionária. Quanto custou a última rodada? Lá na lanchonete, quando você foi para a hamburgueria, ou para a pizzaria, ou para onde foi? Quanto você deixou lá no cartão de crédito? E quanto representa hoje a tua última oferta missionária para abençoar um projeto? O Senhor não nos quer desperdiçando os nossos recursos. Olha para quanto você gastou no último celular, no teu último smartphone, no teu último aparelho eletrônico, e responda para mim quanto foi a sua última oferta em prol de socorrer um projeto missionário. Quanto você tem gastado consigo mesmo? E quanto você tem investido na obra do Senhor? Lembre-se, nós somos mordomos do que o Senhor nos confia, do que o Senhor nos entrega. Eu concluo te relembrando, qual era a pergunta? Qual era a pergunta? Mas, que é isto para tantos? André demonstrou desprezo pela oferta oferecida pelo pequeno rapaz. Mas o versículo 13 nos dá uma tremenda lição. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos, 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Mas o que é isso para tantos? O que é isso para tantos, André? O que é isso para tantos, Felipe? O que é isso para tantos, Pedro? O que é isso? É suficiente para não somente abençoar, mas para que cada um de vocês ainda, incrédulos, arrogantes, desobedientes, egoístas, avarentos, possam ainda levar para casa um cesto desse cesto cheio de pães, para você se lembrar que em meio às provas, eu quero te ensinar que eu sou o supridor de todas as suas necessidades. Um cesto cheio de pães, para que cada discípulo pudesse jamais se esquecer deste milagre dos pães. 12 cestos, 12 apóstolos.
Imagina a cara no chão, imagina o queixo caído. Desprezamos, fomos incrédulos. E ainda estou arrastando aqui agora um cesto cheio de pães que sobraram dos 5 pães e 2 peixes multiplicados. Fecha seus olhos. Em que fase da prova você está? O que é que você está precisando vencer na tua vida? A ansiedade? Está ansioso hoje? Está preocupado como é que o Senhor vai suprir as tuas necessidades em meio a toda essa situação? É tanta notícia de morte, de desgraça, de problemas, de circunstâncias adversas. Como é que eu sobrevivo nisso tudo? Está ansioso? Entrega ao Senhor o teu caminho. Confia nele. O mais Ele fará. Há incredulidade no teu coração? Você tem desprezado o pouco que você tem em suas mãos? Você tem desprezado a si mesmo, achando que não é capaz de vencer essa situação? Tem se demonstrado incrédulo diante do que o Senhor tem colocado em tuas mãos? Sabe o que o Senhor quer que você hoje vença? A tua desobediência. Seja obediente ao Senhor. Entrega o que você tem em suas mãos. Hoje o Senhor está querendo que você se assente na relva. Ele vai suprir a tua necessidade. Porque Ele pode fazer muito mais além do que você pode pedir ou pensar. Não seja ingrato. Olha para trás, olha para tudo que Ele já te fez. Olhe para as experiências passadas, renova hoje a esperança. E em nome de Jesus, se você tem desperdiçado nesses tempos de tantas necessidades, levante-se e coloque-se nas mãos do Senhor e diga: estou aqui pronto, Senhor, para ser um veículo de bênçãos, para que por minha vida outras vidas sejam abençoadas. Que é isso para tantos? Sabe o que é isso para tantos? É mais do que suficiente para abençoar vidas. Eu quero te lembrar nessa oração final, não sei qual é a tua necessidade, mas se de alguma forma essa palavra tocou o seu coração, eu quero te incluir nessa última oração antes do cântico. Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Você está precisando? Amém. Está precisando lutar contra o quê? Amém. O que é que você precisa aprender do Senhor durante esse tempo? É ansiedade? É incredulidade? É a insistência de viver em desobediência? É a tua ingratidão? É o teu desperdício? Pastor, me lembra em oração, eu quero orar por você. Amém, amém, amém. Ó Deus, Tu vistes estas mãos levantadas. Tu sabes o que cada coração hoje, através da Tua palavra, foi impactado e movido a se decidir. Eu peço que através dessa última canção nós possamos firmar compromissos firmes contigo, de sermos veículos de bênção, como foi aquele garoto, como Jesus Cristo, a que nós possamos, ó Deus, no meio de toda essa situação adversa, nos levantarmos como abençoadores. Usa-nos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem em pé, vamos louvar ao Senhor. O último